Tudo está escrito, revelado. E o que eu vou falar aqui talvez seja novidade pelas notícias, os noticiários que está acontecendo em relação aos Estados Unidos, em relação à lei dominical. Mas dentro da lei dominical nós vamos abordar alguns assuntos que estão relacionados. Eu só queria antes fazer uma observação em relação à nossa palestra da manhã, algo muito importante que eu esqueci de falar para os irmãos, que eu estava ali pensando e me veio à mente. Nós não podemos sair daqui sem entendermos isso, sem termos essa compreensão. Na verdade, nós já sabemos, mas não colocamos isso ainda em prática. Os irmãos lembram-se que eu falei da chuva serôdia e o que acontece? Eu vejo que alguns até entendem a verdade presente, querem levar, mas Satanás usa uma artimanha e a maioria desses cai nessa arapuca de Satanás. Nós devemos entender o seguinte, irmãos, como eu falei de manhã, o nosso principal objetivo é que a verdade esteja em nós. Então vamos fugir de debates e as contendas, vamos nos reconciliarmos com os nossos irmãos. Esses dias eu fiquei feliz, o pastor do campo da nossa igreja, lá na Santa Ceia, e lá numa igreja da nossa região, ele falou que na vigília, coisa espontânea, irmãos se levantaram e começaram a pedir perdão uns para os outros, chorando. Irmãos, e isso vai ter que acontecer, povo de Deus. Não vamos negar que não tem problemas nas nossas igrejas, que tem, na minha tem. Creio que todas as nossas igrejas têm problemas, contendas. E isso nós devemos ter a humildade, ter esse espírito do reavivamento, o espírito de Cristo, para acabarmos com as dissensões e contendas, para que o Espírito Santo venha a ser derramado sem medidas. E então, como eu falei, vamos nos preocupar, irmãos, vamos focar na nossa santificação. Porque às vezes, como que Satanás nos tenta? Nós saímos aqui empolgados, vamos fazer as reformas, vamos estudar mais a Bíblia, orar. Aí Satanás nos tenta ter aquele senso de superioridade com aquele irmão que não está vivendo como eu. Satanás nos tenta assim. E às vezes ele usa alguém para te provocar, porque é o seguinte, como a gente viu no texto, ninguém que queira seguir os princípios da verdade deixará de despertar oposição. É impossível, irmão. Se você estiver vivendo piamente em Cristo, você vai despertar oposição dentro da igreja. E Satanás vai usar pessoas. Mas o problema é como agir. E às vezes nós precisamos usar o silêncio, às vezes até engolir sapo. E a gente, às vezes, uma ofensa, a gente não sabe o que é perseguição ainda. Então, essas coisas são necessárias. Nós precisamos ter essa consciência. Porque, como que nós vamos agir? A primeira verdade vai estar em nós. E quando Deus quiser nos usar, Ele vai usar. Ele vai levar no púlpito, seja onde for. Como Ele fez com Estevão, naquele plenário, com autoridade. Como Ele fez com Martim Lutero, que não teve medo, que foi usado por Deus. Então, o mais importante é o quê? A verdade está em nós. Nesse caso, essa verdade está em nós relacionada com um assíduo do Senhor, né? Exato. A verdade que transforma pela obediência, que purifica a alma. Uma obediência é o quê? Por amor. Irmão, se a nossa obediência for por amor, esse resultado ele vai acontecer. Nós vamos agir com o Espírito de Cristo. Então, que nós possamos ficar atentos a essas informações, porque é o que eu vejo. É o que eu vejo que Satanás também trabalha para retardar a volta de Cristo e assim atrair o máximo de pessoas para ir junto com ele, porque ele sabe que o destino dele já está selado. Então vamos ficar atentos, vamos orar, estudar e vigiar. Temos que ser sábios para vigiarmos. Então, irmãos, vamos esquecer nova teologia, todos os problemas de acusação. Vamos focar na nossa santificação. Vamos evitar discussões, porque isso não edifica em nada. O foco tem que ser o quê? Cristo. E Satanás produz essas coisas para nos tirar o foco, que é Cristo. Ok? Eu vou dar um intervalo para os irmãos. Marcos, pode cronometrar para mim? Me avisa aí quando tiver com 40 minutos. A gente dá um intervalo aí para os irmãos relaxar. Vamos orar, irmãos, em nossos corações nesse momento. Amém.
Lei dominical. Como falamos hoje, qual é o selo de Deus? O sábado. O sinal da besta é o chip? Não. É o código de barra? Não. É o cartão de crédito lá, o Visa? Também não. Já vi esse também, vocês irmãos já viram. É o domingo, né, irmãos? Um decreto. Então será o sinal da besta. Então vamos lá. Primeira coisa, direto ao ponto, sem arrudeio. Adventistas, nós somos adventistas, somos o povo do advento. Aqui se refere, quando eu falo adventista, irmãos, estou relacionando ao povo do advento, o povo que está esperando a volta de Jesus. Nós somos a igreja adventista do sétimo dia, movimento de reforma. Nós somos o povo do advento, adventista do sétimo dia. Direto ao ponto. Adventista que está esperando o decreto dominical para se preparar, é fim da linha. Decreto dominical é fim da linha para o povo do advento. Acabou. Não tem mais como. Então, quero dar um conselho para quem está esperando o decreto sair para se preparar. Para fazer alguma coisa, né? Faça um compromisso com Deus hoje. Hoje. Porque as coisas estão bem encaminhadas. E quando ele chegar, vai ser tarde demais. Não vai dar tempo. Nós vamos ver aqui por que não vai dar tempo. Existe um período de preparo para o decreto dominical. O período 1 e o período 2, que é... Existe um período antes e um depois. Agora eu quero perguntar aos irmãos, qual desses dois períodos seria o correto para o preparo do decreto dominical? Primeiro ou segundo? Nós vemos que antes vem o primeiro período e depois vem o segundo. Então seria no primeiro período. Olha o que a serva do Senhor disse. Vejo a necessidade de se apressarem para terem todas as coisas prontas para a crise. Ou seja, se ela diz que as coisas devem estar todas prontas para quando sair o decreto, para a crise, o período de preparo deve ser no período 1, antes do decreto. E ela fala isso num contexto de deixar as grandes cidades. Isso é um assunto muito sério, irmãos. Um assunto muito sério que nós precisamos tratar. Que eu creio que é um dos assuntos que está retardando a volta de Cristo. Existem duas diferenças. Sair para o campo e fugir para o campo são duas coisas diferentes. Quando que nós iremos fugir? Quando sair o decreto. Mas vamos ver aqui quantos anos que o aviso foi dado para sairmos das grandes cidades. Mas vamos ver todos os pontos. Quem pode, quem não pode. Olha o que Jesus disse. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. O que Jesus estava querendo dizer aqui? Jesus disse assim, olha, quando vocês virem aquela abominação da desolação que falou Daniel, fujam. Jesus estava querendo falar o quê? Jesus estava querendo falar o quê? Jesus estava querendo dizer assim, quando vocês virem os estandartes cercado em Jerusalém, de Roma, cercado em Jerusalém,
Fujam. Olha aqui, ó. Quando os símbolos idolátricos dos romanos fossem erguidos em Terra Santa, a qual ia um pouco além dos muros da cidade, então os seguidores de Cristo deveriam achar segurança na fuga. Essa fonte está errada, mas é do Espírito de Profecia. Então Jesus estava querendo dizer o quê? Quando vocês virem a cidade cercada, os estandartes dos romanos forem colocados fora dos muros, é o sinal para fugir. Quer dizer, foi colocado o exército fora do muro, ele ainda tinha como escapar, né? Isso, a gente vai ver isso. Como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos era o sinal de fuga para os cristãos judeus, assim o arrogar-se nossa nação, o poder no decreto que torna obrigatório o dia do repouso papal será uma advertência para nós. Será então o tempo de deixar as grandes cidades. E aí, irmãos, olha a palavra que ela usou aqui, ó. Arrogar-se. Quando a nação arrogar-se. O que é arrogar-se? É dizer que faz. Irmãos, eles já deram uns indícios. Nós estamos cercados pelas maiores influências. E aí, eu quero dizer algo para os irmãos. Tomem cuidado que tem uma pregação perigosa por aí. Dizem por aí que o sinal para sairmos das grandes cidades é quando sair o decreto. Isso é uma pregação extremamente perigosa. Porque nós vimos antes o quê? Que a irmã White disse. Vamos voltar. Vejo a necessidade de apressar para ter todas as coisas prontas para a crise. Ou seja, antes do decreto nós temos que estar prontos. Vamos lá então. Deus trabalha da seguinte forma. Vamos ficar atento aqui, eu quero que todos vejam esse gráfico. Vamos ficar atento. Deus trabalha da seguinte forma, irmãos. Deus, antes do juízo, Ele dá sempre o aviso. E entre o aviso e o juízo, Deus sempre manda o profeta. E aí vamos ao primeiro cerco. Vamos passar rapidamente pelo primeiro cerco, porque o que nos interessa é o segundo cerco, que a irmã White diz que tem um paralelo com o decreto dominical. Primeiro cerco, no ano 589 a.C., Babilônia fez o cerco de Jerusalém. Primeiro cerco. Aconteceram alguns problemas, os irmãos depois, se quiserem estudar, é bom estudar para vocês conhecerem melhor pelo tempo, não vamos entrar em detalhes sobre o cerco, mas no segundo. Aconteceram alguns problemas, eles se retiraram desse primeiro cerco. Lembrando que esse foi o aviso, primeiro cerco era o aviso. Era o aviso. E no ano 587 a.C., eles retornaram. E agora foi o quê? O juízo. Ah, tá, porque ele pega na ordem. Quando eles retornaram, foi o juízo. Porque o aviso já tinha sido dado. E qual foi o profeta que foi usado por Deus para avisar? Jeremias. Agora vamos ao cerco que nos interessa. O segundo cerco, que a irmã White deixa claro, a gente tem um texto aí, a gente vai ver, que esse cerco tem um paralelo com o decreto dominical. Está bem claro no Espírito de Profecia. O cerco de Jerusalém tem um paralelo com o decreto dominical. No ano 66 depois de Cristo, aconteceu o primeiro cerco de Jerusalém, que foi o que a gente viu lá quando Jesus disse: quando vocês virem a desolação da abominação que falou Daniel, fujam.
Quando vocês virem os romanos cercarem a cidade, colocarem os estandartes aos muros, esse é o sinal para fugir. Mas algo pode nos intrigar, irmãos. Se a cidade estava cercada, como eles iriam fugir? Depois que os romanos sob Sérgio cercaram a cidade inesperadamente, abandonaram o cerco quando tudo parecia favorável a um ataque imediato, os sitiados, perdendo a esperança de poder resistir, estavam a ponto de entregar, quando o general romano retirou suas forças sem a mínima razão aparente. Olha o que Deus fez. Sem explicação, o exército se retirou. Por isso que eu disse, era intrigante como eles iam sair se a cidade estava cercada. E agora Deus providenciou que eles saíssem, estamos ainda no primeiro cerco, que eles saíssem para que desse tempo do povo que ouviu o aviso obedecer. E eu pergunto, irmãos, quando que vamos dar ouvidos aos avisos de Deus? Entretanto, a misericórdia e a providência de Deus estava dirigindo os acontecimentos para o bem de seu próprio povo. O sinal prometido fora dado aos cristãos expectantes e agora se proporcionou a todos oportunidade para obedecer o aviso de quem? De Cristo. Então, Jesus disse, quando vocês virem a cidade cercada, fujam. E agora eles devem ter sido perguntados, Senhor, nós ouvimos o que o Senhor falou, mas a cidade está cercada. E agora Deus vai e providencia e o exército foge sem nenhuma razão aparente. E agora é a oportunidade do povo de Deus fugir. E aqueles que obedeceram, nós conhecemos a história. Nenhum. A inspiração fala que nenhum dos cristãos que obedeceram morreram. Em contrapartida, outros, nós vamos ver na história, mais na frente. Então, voltando agora ao segundo cerco. Como estávamos vendo no primeiro cerco de Jerusalém, o exército fugiu, sem a razão aparente, e agora tiveram a oportunidade de fugir. Os que ouviram a advertência de Cristo. Deus deu o aviso. E agora, irmãos, vem o segundo cerco. O aviso já tinha sido dado. E agora no segundo cerco acontece a destruição. Porque o aviso já havia sido dado. E agora, aqueles que não fugiram, não tinham como mais. Mas os que obedeceram à voz de Cristo, todos se salvaram. Esse livro, Flávio Joséfo, é um dos maiores... Eu trouxe ele aqui, esse livro não é meu, é do Marcos. Tenho um sonho de comprar esse livro, mas fiquei apaixonado quando eu vi na biblioteca do Marcos. Muito bom, quem quiser. Flávio Joséfo, irmãos, é um dos maiores historiadores do povo hebreu. O maior especialista. Sabe por quê? Porque nesse dia do cerco, ele estava presente. E ele relatou detalhes incríveis do que aconteceu no segundo cerco. Eu quero contar dois. Qual é o nome dele? Flávio Joséfo. Flávio Joséfo. Depois os irmãos quiserem dar uma olhada no livro. Muito bom para pesquisa. O irmão White cita ele no Grande Conflito. A irmão White cita ele, isso. Muito bom, ele conta... Eu vi detalhes também da história de Daniel, incrível. Incrível que ela relata. Irmãos, vocês não têm ideia do que Daniel, como jovem, o que ele conseguiu pelo poder de Deus fazer, incrível. É um grande exemplo, o maior exemplo para jovens. Voltando, Flávio Joséfo estava no dia do cerco e ele relata coisas incríveis que aconteceram nesse cerco. Sabe aqueles que não ouviram os avisos de Deus, os israelitas que ficaram presos no cerco? Morreram. E ele declara, sabe o que aconteceu, irmãos?
ele conta que mães, a cidade estava cercada, eles não tinham o que comprar para comer. Mães trocavam seus filhos. Hoje eu como o seu filho e amanhã você come o meu. Ele estava lá. E um dia um soldado do exército romano passando pelo local, ele viu um israelita revirando as suas fezes, tirando pedras preciosas. E agora ele falou para o rei, olha, os israelitas têm pedras preciosas no seu ventre. Naquele dia, 2.000 israelitas morreram. Cortaram o ventre para ver se tinha pedras preciosas. E não tinha, por quê? Eles estavam comendo aquilo. Porque não tinha como eles se alimentarem. Porque a cidade tinha sido cercada. Nós conhecemos no Grande Conflito, fala, né, que as ruas, o sangue corria como água. Terrível. Mas aqueles que ouviram a advertência do Senhor, fugiram. Nenhum se perdeu. Olha só, nós vimos que entre o aviso e o juízo há o quê? Um profeta. Vimos que em Babilônia tinha Jeremias, em Jerusalém tinha quem? Nós vamos ver agora. Quem era esse profeta? Olha o que a irmã White fala. Durante 7 anos, um homem esteve a subir e descer as ruas de Jerusalém, declarando as desgraças que deveriam sobrevir à cidade. Este ser estranho foi preso e açoitado, mas nenhuma queixa lhe escapou dos lábios. Seu clamor de aviso não cessou, senão quando foi morto no cerco que havia predito. A irmã White fala que ele passou 7 anos avisando. 7 anos. Antes, o decreto dominical, irmãos, é o juízo. E se o decreto é o juízo, Deus tem que ter dado o quê? Um aviso. E será que Deus já deu esse aviso? Mais de 100 anos. Vamos ver? O decreto que força a idolatria nesse dia, o domingo, irá todo mundo em patamar ilimitado. Já aconteceu. Olha o ano que ela escreveu isso. 1897. Irmãos, nós precisamos despertar. O aviso de Deus foi dado há mais de 100 anos. É 80. E aí eu pergunto, irmãos, o aviso de Deus foi dado há mais de 100 anos, e o que nós estamos fazendo nas cidades? Estamos cercados das piores influências. E aí, quando se fala de vida no campo, eu boto a mão na cabeça, porque aquela pergunta clássica que a gente ouve. E aí, quem vai pregar o evangelho? Irmãos, será que nós estamos na cidade para pregar o evangelho? Estamos interessados em pregar o evangelho? Alguns sim. Alguns sim. Mas no geral, A maioria não. estamos pela nossa casa, pela nossa faculdade, pelo nosso trabalho, pelo nosso conforto. Eu vejo como uma desculpa vazia. Qual é o problema de ter morar no campo e pregar o evangelho? Eu sou diretor de evangelismo e o que eu vejo é o seguinte. Faça na sua igreja. Irmãos, vamos nos reunir sábado. E o sábado é tabelinha. Eu quero até dizer algo aos irmãos. A gente parece que criou uma doutrina na cabeça. É a doutrina nossa, da nossa cabeça. Que sábado é dia de evangelizar. Sábado não é dia, irmãos, de fazer trabalho missionário. A gente já fez essa tabelinha na nossa cabeça. É de tabela. Irmãos, sábado é o dia de desfrutar. É o dia de Deus. É nós e Deus, nossa intimidade com Deus. Eu estava lendo a história dos pioneiros. A irmã White tirava 2 sábados para levar os seus filhos para os campos, para a natureza. É dia da gente descansar. Eu não vou generalizar porque
Lá uma vez, uma programação, dá pra gente trabalhar. Mas no geral, irmãos, o sábado é para nossa família, para levarmos os filhos para a natureza. O trabalho missionário é durante a semana, numa faculdade, no trabalho. Todo dia a gente tem contato. Mas voltando, o que eu vejo é o seguinte. Chame na sua igreja, vamos nos reunir e vamos lá no interior, 70 quilômetros da cidade. Vamos botar um ônibus aqui, vamos todo mundo. Quantos aparecem? Todos mais um. Alguns. E na cidade, estamos as nossas igrejas acumuladas nas cidades, enquanto os lugares por aí nunca ouviram falar da nossa mensagem. E aí a gente fica batendo cabeça num lugar que a gente já pregou. Porque o nosso interesse não está em pregar o evangelho, está que as pessoas se batizem. E aí a gente leva a mensagem, insiste com a pessoa, insiste, até que ela se batize. Estamos na cidade para pregar o evangelho? Alguns sim, outros não, outros querem o conforto da cidade. Querem o carro, a faculdade, o trabalho, tudo melhor. E se a gente for para o campo, quem vai pregar na cidade? Não serão advertidas as cidades? Sim, não porque o povo de Deus nelas reside, mas ao visitá-las, para adverti-las do que está para sobrevir à terra. Precisa morar na cidade para pregar o evangelho, segundo esse texto? Não. É forte. O que era que Enoque fazia? Ia visitar a cidade para pregar. Morava no campo. Morava no campo e ia para a cidade pregar. O que João Batista fazia? Morava no campo, pregava no deserto e ia para a cidade. Agora, porém, preciso fazer algumas observações. Existem pessoas e pessoas. Existem pessoas que não têm condições de ir para o campo e Deus sabe? Sim. Existem, Deus sabe. Existem pessoas que podem ir, têm condição e não vão por negligência? Sim, e Deus sabe. Então, irmãos, tenhamos cuidado com aquela frase, Deus conhece o meu coração. E Ele conhece mesmo. Um exemplo de uma pessoa que não pode. Tivesse como amarrar ali, né? Uma pessoa que não pode ir para o campo. Vamos supor, um casal onde o esposo é com Deus, entende, Deus sabe. Agora, porém, se você não tem condição, coloque o caso nas mãos de Deus. Entregue o caso nas mãos de Deus. Não se desespere. Porque alguns dizem, vamos sair das cidades, vamos para o campo, porque senão vamos perder a nossa salvação. Calma. Se você não tem condição, não se desespere. Entregue o caso nas mãos de Deus. Eu estive viajando, visitando alguns irmãos agora no campo. Eu vi pessoas que não tinham a condição mínima de ir para o campo. De nenhum jeito. E hoje estão vivendo no campo uma vida de qualidade. Amém. Sem gastar um centavo. Mas entregaram o caso na mão de Deus. Então, se você não tem condição, não se desespere. Coloque o caso na mão de Deus. Não se preocupe, entre aspas. Mas se você tem condição, não brinca com Deus. Não brinca. Isso é muito sério, irmãos. Assunto de vida do campo é muito sério. E outra coisa, quando me perguntam, e quem vai pregar nas cidades? Irmãos, é uma coisa que eu botei na minha cabeça. Espírito de profecia e Bíblia. Irmãos, quando Deus nos fala uma coisa, Ele está dizendo, filho, isso é para o seu bem. Irmãos, Deus é o estrategista, nós somos só os servos. A nossa função é só obedecer. Se Deus disse para ir para o campo, se te perguntarem quem vai pegar na cidade, você diz assim, pergunta para Deus. Ele que me mandou ir para o campo. E às vezes a gente quer se colocar no lugar de Deus, do estrategista. É Ele que é o estrategista, não é nós. Se alguém quiser, irmãos estão de acordo até o momento? Depois me procurem em particular, porque nós não temos tempo agora para
Mas vamos lá. Eu estou me baseando no espírito de profecia e na Bíblia. Porque eu creio. Os que desnecessariamente nelas permanecem fazem um pondo em perigo a salvação de sua alma. Irmãos, se a irmã White disse desnecessariamente, é porque existem pessoas que estão na cidade por necessidade. E Deus entende? Entende? Então nem todos podem ir. Como a gente explicou, em alguns casos as pessoas não podem. Até que seja possível saírem durante todo o tempo que ali permanecerem, devem ser muito ativos em fazer o trabalho missionário. Até que não saiam, devem ser muito ativos em fazer o trabalho missionário. E eu pergunto, estamos ativos fazendo o trabalho missionário? Sim ou não? Mas às vezes eu me preocupo porque o nosso trabalho missionário se resume a um simples folheto e as pessoas não estão sendo advertidas do que está por vir. E aí futuramente elas vão chegar a nós e vão dizer, vocês sabiam disso? Vocês sabiam que ia acontecer isso e não me avisaram. Cada qual tome tempo para considerar cuidadosamente e não ser como o homem da parábola que começou a edificar e não pôde terminar. Nenhuma mudança se deve fazer sem que tal passo e tudo o que ele implica sejam cuidadosamente considerados e tudo pesado. E aqui é outro ponto importante. Eu já ouvi falar de pessoas que venderam tudo, foram para o campo e voltaram para a cidade e perderam tudo e começaram a passar fome. Por quê? Não houve o quê? Planejamento. Cuidadosamente considerados, tudo calculado. Então, se você for, como falamos antes, ore a Deus, entregue o seu caso a Deus, faça um planejamento. Faça um plano A, faça um plano B, plano C. No site do irmão Marcos, Graça e Salvação, irmãos, entrem. O irmão Mauro, que é um irmão que já mora há muito tempo no campo, tem uma boa experiência, ele tem algumas dicas de como nos organizar, como nos preparar, fazer todo esse planejamento para irmos para o campo. Existem muitos aspectos, irmãos, que devem ser avaliados. Então, sejamos cuidadosos. Façamos todo um planejamento para que não possamos se precipitar. Porque já vi casos que aconteceram isso. Não considereis uma privação ser desconvidados a abandonar as cidades e mudar-vos para as zonas rurais. Aí ricas bênçãos aguardam aos que delas se quiserem apoderar. Contemplando as cenas da natureza, as obras do Criador, estudando as obras das suas mãos de Deus, imperceptivelmente sereis transformados à mesma imagem. Irmãos, quantos aqui, nós estamos aqui, irmãos, quantos estão aqui desde sexta-feira? Qual a sensação de estar aqui nesse ambiente? Olha esses pássaros. Estão ouvindo esses pássaros? Eu até estava comentando com o irmão que eu fiz uma desintoxicação do ouvido aqui esses dias. Apesar que aqui não é o lugar adequado ainda, irmãos. Ainda tem o som ali, os ruídos da BR. Mas já é muita coisa aqui, tá ótimo, em relação à cidade. Mas o ideal é mais afastado dos ruídos. Irmãos, mas é uma bênção. É uma bênção. Eu estou vindo de uma viagem que eu passei quase 10 dias. Irmãos, cada cena da natureza que eu vi nos campos lá dos irmãos, cada as montanhas, você sente a presença de Deus constantemente. A mente não desliga das coisas puras. E alguns dizem, mas não é o momento ainda. Irmãos, nós estamos cercados das piores influências desse mundo. E às vezes, quando se fala de Babilônia, a gente só se refere a lá fora. E às vezes nós, como os indivíduos, estamos inseridos em Babilônia e nem sabemos. Olha aqui, ó. Irmãos, a natureza influencia diretamente no nosso caráter, vocês sabiam? O Espírito de Profecia fala de 4 ferramentas para um caráter puro.
Primeiro, Bíblia. Segundo, espírito de profecia. Terceiro, trabalho doméstico. E quarto, natureza. Você quer ter um filho de um caráter puro, forte? Faça essas 4 ferramentas. Implante essas 4 ferramentas nele. O grande problema não é a faculdade. É porque, irmãos, as famílias se preocupam primeiro com o intelectual. Sendo que a única coisa que nós vamos levar daqui chama-se caráter. Para depois se preocupa com o intelectual, para depois se preocupar com o moral. Se você fazer uma entrevista hoje com os pais, 90%, 95%, o que você quer para o seu filho? Eu quero que ele faça estude, faça uma boa faculdade, tenha um bom emprego, tenha uma estabilidade. Se você perguntar para uma criança hoje, o que você quer ser quando você quer crescer? Eu quero ser um policial, quero ser um jogador de futebol, quero ser um advogado, mas eu não quero ser um médico missionário. Não é que o problema está nas coisas, irmãos. A irmã White disse que dos 0 aos 10 anos os pais deveriam ser os únicos mestres dos filhos. Ao ar livre. Se os pais obedecessem isso, no padrão divino, com 10 anos você pode colocar o seu filho na escola, que ele está preparado. O problema não é a faculdade, é porque as pessoas não são preparadas para ir para o sistema. Enfim, vida no campo, vamos parar. Creio que o assunto ficou bem claro, ok? Vamos voltar ao decreto então. Marcos, quanto tempo? 7? Vamos lá então. Voltar ao decreto. Olha o que a senadora Cilla Allen falou. Eu acredito, isso foi em 2016. Americana. Isso. Eu acredito que o que está acontecendo com o nosso país é que a erosão moral da alma e da América. Provavelmente deveríamos estar debatendo um projeto de lei que obriga os americanos a frequentar uma igreja de sua escolha no domingo, para ver se podemos voltar a ter um renascimento moral. E depois disso, houve a corrida presidencial. De um lado Donald Trump e outro Hillary Clinton. E olha o que esse periódico americano colocou como proposta para esses candidatos. Nosso Congresso deveria revisar e nossos candidatos à presidência deveriam considerar defender a restauração do domingo como dia de descanso. Olha o ano lá, eu não estou com o ano aqui, mas isso aqui foi em 2016. Os americanos merecem um dia de descanso, um dia para estar com a família, frequentar a igreja e interagir com pessoas. Hoje o mundo está cheio de problema. Imoralidade, corrupção, os filhos... há pouco tempo agora teve uma arte em São Paulo, entre aspas, de um teatro, os homens nus e crianças lá presenciando. E eles acham que já pensaram, a única solução é o quê? O domingo. As famílias precisam ir para a igreja. E aí, irmãos, depois disso, quem ganhou na guerra, na luta, na corrida presidencial? Donald Trump. E aí agora veio o Donald Trump e todo mundo, agora o decreto vai sair, desespero. Irmãos, mas o mesmo aconteceu quando Bill Clinton assumiu. Quando ele assumiu, agora o decreto vem. Agora vem. Veio o decreto? Não. Vou voltar minha vidinha. Quando saiu o decreto, aí eu volto. Depois veio George Bush. E aí agora vem. Olha a cara dele. Olha a cara dele. Agora vem o decreto. Agora vem. Veio o decreto? Não. Vou voltar minha vidinha com Deus. E aí veio quem? Barack Obama. Agora vem. Olha, nome de terrorista. Veio o decreto?
Vou voltar minha vidinha com Deus. Vou voltar minha vidinha. Quando voltar, eu volto de novo. Quando voltar outro presidente. E aí, irmãos, aí veio de novo ele agora. E agora todo mundo se espanta como pode um empresário. Estava lá atrás nas pesquisas, né? E de repente ganhou a corrida presidencial. E aí? Ganhou? Ou saiu o decreto? Agora vai sair. Irmãos, sabe qual é o perigo disso? Porque uma hora dessa, o decreto sai e aquelas pessoas que estão baseando o seu cristianismo em notícias pode se perder. Irmãos, não vamos nos basear o nosso cristianismo em noticiários. Vamos basear no nosso relacionamento pessoal com Cristo hoje. Porque a profecia não fala de Donald Trump. A profecia fala de um poder, de uma união de Estado e Igreja. Ela não fala quem é o presidente. Então não vamos basear a nossa vida cristã em fatos, em notícias. Vamos nos preparar hoje, porque quando for para ser assinado o decreto, vai ser assinado. E nós estaremos prontos. Mas, eu preciso dizer algo. Mas o que Donald Trump tem em todo esse contexto do decreto, como ele pode avançar? E eu creio, irmãos, por tudo que nós vamos ver aqui, ele está dando, pode até entrar outro, eu não sei, mas ele está dando passos largos para o cumprimento da profecia, muito largos. Eu não sei se é ele, pode até entrar outro, mas que ele está dando passos largos. Olha só, quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrinas que eles são comuns, influenciarem o Estado para que imponha seus decretos e lhe apoie as suas instituições, a América do Norte protestante terá então formado uma imagem de hierarquia romana e a aplicação de penas civis existentes será o resultado inevitável. Olha aqui, eu pergunto aos irmãos, as igrejas dos Estados Unidos já estão unidas? Sim. Irmãos, tem gente esperando o ecumenismo. Irmãos, acorda. As igrejas já estão assinando papéis entre elas. Vamos ver aqui mais na frente. Donald Trump trouxe conselheiros. Eu quero vocês comigo. Ecumenismo já aconteceu. O que está faltando é só uma canetinha para assinar o decreto. Só. E isso já está acontecendo. Porque o que a profecia diz? Se o Estado der poder para a igreja, isso vai voltar em forma de pressão. E aí, para eles agradarem o povo, porque as igrejas estão representando quem? O povo. A América do Norte protestante terá então formado uma imagem, que Apocalipse fala, Apocalipse 13, que seria levantada uma imagem para adoração da besta que emerge da terra. A aplicação de penas civis aos dissidentes será o resultado inevitável. E aí, Marcos, você que é do inglês, ele quer dar o poder de volta ou não? Ele disse que quer dar o poder de volta para a igreja ali, então. I want to give power back to the church. Eu quero dar o poder de volta à igreja. Ele disse, irmãos, pode pesquisar a fonte. Isso foi uma entrevista que ele fez para o Broly. Eu quero dar o poder de volta à igreja. E todas as vezes que a igreja se uniu com o Estado, os fogos da perseguição se acendeu. Isso já está acontecendo. 40 minutos. Ok. Vamos dar um intervalo para os irmãos beber uma água. Ou os irmãos querem continuar? Vamos então completar logo essa parte aqui do... Vamos continuar para não desviar. Vamos continuar. Donald Trump prometeu desmantelar as leis que separam a igreja e o Estado na América. Ele prometeu.
E olha a promessa, ele cumpriu. Trump vai expandir direitos políticos de igrejas. Eita, irmãos, aqui não vai dar para ler. Mas era uma informação muito importante. Aqui é da emenda Johnson. Havia uma emenda que impedia da igreja interferir em assuntos políticos. E agora, Donald Trump disse, os conselheiros disseram para ele, olha Trump, tem uma lei aí que não deixa a igreja atuar, interferir no Estado. E ele disse, eu vou quebrar essa emenda. Isso aconteceu. Olha aí, ó. O presidente, aqui, ó, o plano é esperado por políticos conservadores desde a posse do republicano, por ser uma promessa antiga de campanha da emenda Johnson. Sua posição é oposta à intenção inicial da lei, que foi vista como mais um avanço em prol da separação entre igreja e Estado. A separação entre igreja e Estado é um princípio religioso, sim ou não? Sim. Não é da vontade de Deus que as leis do Estado dominem as leis de Deus. Se interfira, né? Trump assina decretos sobre liberdade religiosa de expressão. O evento contou com a participação de diversas entidades religiosas cristãs e também membros da comunidade judaica e islâmica. O republicano ainda disse que a visita na Arábia Saudita irá incluir um encontro com líderes de todo o mundo islâmico, unidos contra o extremismo. Como eu falei, ele disse, eu quero vocês junto comigo, todos os conselheiros religiosos. Mas eles disseram, olha Trump, tem uma emenda chamada emenda Johnson, que não deixa a igreja entrar nos assuntos políticos. E ele disse, eu vou quebrar essa emenda. E aí, Marcos? Donald Trump alega apoio, declara apoio para as questões da igreja, as maiores questões da Igreja Católica. Olha aí. Isso foi esse ano, irmãos, em maio. Papa Francisco receberá Donald Trump no dia 24 de maio, agora. Isso foi esse ano, em 2017. E olha essa reunião. Em uma audiência particular. Os presidentes costumam solicitar ao Vaticano com vários meses de antecedência audiências com o Papa, que em geral as concede. A fim de se fazerem populares e conquistarem a simpatia do povo, os legisladores hão de ceder ao desejo do povo de obter leis dominicais. Então o que Donald Trump pode fazer é o quê? Acelerar o processo, isso ele está fazendo. De onde vai vir o decreto? Por muito tempo, irmãos, eu pensava que o decreto vinha vir lá do governo. Ah, vai vir do governo até que isso venha chegar aqui. Não, é o povo que vai fazer isso. Eles vão ceder o desejo do povo. No Brasil já há municípios com lei dominicana. Isso, já tem no Espírito Santo, né? Minas Gerais também. E aí, quando sair, o foco é lá, irmãos, nos Estados Unidos. Quando sair lá, aí, quem não tiver fugido, fim da linha. A besta da terra faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta. Olha aí. O que a gente está vendo aí? Está ou não está sendo feita a imagem? A imagem já está ou não está sendo formada para ser adorada? Tá. Está quase pronta. Falta pouco. Só uma pecinha para encaixar. Quando o protestantismo estender os braços através do abismo, a fim de dar uma das mãos ao poder romano e outra ao espiritismo, podemos saber que é chegado o tempo das operações maravilhosas de Satanás e que o fim está próximo. Irmãos, deixa eu perguntar para vocês. Espiritismo e protestantismo já estão unidos, sim ou não? Sim. Há muito tempo. E vale lembrar que o berço do espiritismo moderno está nos Estados Unidos. E vale lembrar também que a maior empresa de doutrinação satânica está nos Estados Unidos. E sabe qual é o nome dela? Hollywood. Hollywood. A Disney é parceira, né? Então, irmãos, não deixe Satanás te enganar.
Ainda que ele produza um filme falando de Jesus, é a mesma empresa maldita que zomba do nome de Deus há décadas. Ainda que eles fabriquem um filme de um adventista que eles fabricaram, que foi para a guerra, é a mesma empresa maldita que zomba do nome de Deus. Agora, o movimento pentecostal também é a junção do protestantismo com o espiritismo. Isso. Né? Então, irmãos, não deixamos Satanás nos enganar. Esses filmes, a grande maioria é de Hollywood. E às vezes a gente está inserido no sistema. Como eu disse, às vezes a gente está em Babilônia e nem sabe. Inseridos no mesmo sistema. E os filmes hoje estão no celular, né? Não precisa nem alugar mais. Irmãos, Deus não tem parceria com as trevas. Você pega um filme do Adventista, a história lá, linda. Mas quem produziu? A empresa satânica, a maior doutrinação satânica que existe, que zomba de Deus. Deus não tem parceria com as trevas. Olha o que a revista Veja disse. Estados Unidos querem se aliar ao Vaticano. Papa falará pela primeira vez na história do Congresso nos Estados Unidos. Nós vamos ver por que um Papa, em tão pouco tempo, conseguiu fazer tanta coisa que os outros Papas não conseguiram. A gente vai ver isso mais na frente. Olha ele no Congresso aí. Porta-voz diz que o Papa se encontrou em privado com dezenas de pessoas durante viagem nos Estados Unidos. É minha esperança que todos os líderes mundiais reflitam sobre o chamado do Papa Francisco, se unirem para cuidar de nossa casa comum. A América proclama Francisco líder moral planetário. A viagem do Papa foi triunfal, através do coração do Império Americano. A América rendida aos seus pés. Não se pode ter maior êxito em tão pouco tempo. Como pode um Papa em tão pouco tempo fazer o que os outros Papas tentaram fazer há tanto tempo e não conseguiram? Ninguém como Francisco soube conquistar os que estão em cima e os que estão embaixo, a terra dos livres e a prática dos valentes. Proclamou como líder global. Irmãos, essa notícia causa alguma coisa em vocês? Convicção de que Jesus está voltando. Irmãos, se essa notícia não traz preocupação para nós, peça misericórdia a Deus. E eu fico preocupado porque às vezes eu mostro, se eu for mostrar isso aqui para todos, se todos tivessem a oportunidade de ver isso hoje, os que professam a verdade presente, que professam a mensagem adventista, para muitos eu poderia estar dizendo que o decreto pode ser assinado no próximo mês. Mas para muitos, o que é isso? Quando que isso vai acontecer? E eu começo a perceber que o nosso povo está mais adormecido do que eu imaginava. Nós precisamos despertar o mais urgente possível. Quando a América, eu quero dizer algo para os irmãos. Irmãos, como eu falei, estou falando desde o primeiro dia. Essas notícias não são para nos deixar atemorizados, preocupados. Como eu disse, vamos nos preocupar com a nossa vida hoje. Isso vai acontecer, a gente sabe. Não vamos nos preocupar, entre aspas, com o que está acontecendo na nação. Entre aspas, vamos nos preocupar sim. Mas vamos nos focar no nosso preparo hoje, porque quando acontecer, estaremos seguros. A nossa redenção estará próxima. É para nós nos alegrarmos com as notícias dessas. Saber que todo esse sofrimento aqui vai findar, essa luta. Quando a América, o país da liberdade religiosa, se aliar com o papado a fim de dominar as consciências e impelir os homens a reverenciar o falso sábado, os povos de todos os demais países do mundo hão de ser induzidos a imitar-lhe o exemplo. Já estão se aliando ao papado? Sim. Se o papado ou seus princípios forem de novo conduzidos ao poder,
pela lei, os fogos da perseguição de novo se acenderão. Irmãos, o que foi que aconteceu da última vez que igreja e Estado se uniu? Perseguição. Perseguição. Eu vou dizer algo, sem sombra de dúvidas, com toda certeza, isso já está acontecendo. Sem medo, eu estou falando isso. Por que, pois, que a perseguição parece em grande parte parece adormentada? A única razão é que a igreja se conformou com a norma do mundo e, portanto, não suscita oposição. Sabe por que a perseguição não se acendeu de vez ainda? Porque nós não representamos ameaça para ninguém. Olha os nossos filhos como estão sendo educados no mesmo sistema dos jesuítas. Inseridos no mesmo sistema. E eles estão de braços cruzados. Nós nos conformamos com a norma do mundo. Para a luz que nós temos, se nós vivêssemos ela 50%, esses fogos já teriam se acendido. O grande problema é que a perseguição não veio ainda, é porque nós não estamos vivendo piamente em Cristo. Mas eu quero dizer algo, isso significa que Deus está esperando por mim? Não. Deus já está preparando esse povo. E essa perseguição, ela já está começando. Deus já está formando esse povo. E nós estamos aqui e Deus está nos fazendo um convite para fazer parte desse exército que está se levantando. Amém. E é nós que iremos decidir se estaremos nesse exército. Deus não está impondo nada de ninguém. A vitória Ele já garantiu para nós. Já está ganha. Só falta nós aceitar. É unicamente por causa do espírito de condescendência com o pecado, por serem grandes verdades da palavra de Deus, tão indiferentemente consideradas, por haver tão pouca piedade vital na igreja, que o cristianismo é aparentemente tão popular. Irmãos, nós somos teoricamente um povo tão distinto em luz, em mensagens. Nós estamos... Haja um reavivamento e os fogos se acenderão. E esse reavivamento já está chegando. E sobre a perseguição, não tenha medo, porque a vitória já foi ganha. A perseguição dos protestantes pelo romanismo, por cujo intermédio a religião de Jesus Cristo... Essa fonte está errada também. Eu fiz muito rápido isso aí. Por cujo intermédio a religião de Jesus Cristo quase foi aniquilada, serão mais que igualadas quando o protestantismo e o papado se unirem. Quando o papado se unirem. E aí, irmãos, quem será perseguido? Olha só o que o Papa... Vamos entender agora. Isso aqui é muito importante. Olha esse discurso do Papa Francisco no Congresso dos Estados Unidos. Devemos prestar especial atenção a qualquer forma de fundamentalismo, tanto religioso como de qualquer outro gênero. E eu pergunto aos irmãos, o que é fundamentalismo? Vamos ver em essência o que é o fundamentalismo? O que é fundamentalismo? Centro é o que, irmãos? Um movimento dentro da igreja que mantém os pontos essenciais da fé cristã. O fundamentalismo foi formalizado no final do ano 19, aí tem as informações. Além de lutar com a influência do modernismo, a igreja estava lutando contra o movimento alemão de ata crítica, o qual buscou negar a inerência das Escrituras.
Agora vamos ver, olha a definição em essência do fundamentalismo. O que é o fundamentalismo? Olha a primeira opção, a Bíblia é literalmente verdadeira. A Bíblia é infalível, livre de erros e contradições. Jesus nasceu de Virgem Maria, foi concebido pelo Espírito Santo e era o Filho de Deus, plenamente humano e divino. Terceiro, a salvação é obtida somente através da graça de Deus e a fé humana na crucificação de Cristo para os pecados da humanidade. No terceiro dia após a sua crucificação, Jesus ressuscitou dos mortos e agora está sentado à direita de Deus. Olha o quinto. A autenticidade dos milagres de Jesus, como registrado nas Escrituras, e a literal e preliminar segunda vinda de Cristo. Olha o que é o fundamentalismo em sua essência. E aí, irmãos, olha só, a ação militar pode ser necessária. O que disse o Silvano Tomassi, embaixador da Santa Sé nos Estados Unidos. Aqueles que fornecem armas de fundos para os fundamentalistas e os países que os apoiam tacitamente devem ser revelados, acrescentou Tomassi. Papa Francisco aprova o uso de forças militares no Iraque, mas quer aval da ONU. Olha aí, o Papa. Como eu falei hoje de manhã, Roma, o interesse deles, Intervindo em assuntos políticos. o interesse deles, na verdade, não é religioso, é civil. E vocês viram, em essência, o que é o fundamentalismo que ele disse? Que ele disse que deve ser, o quê? Todo fundamentalismo deve ser eliminado. E qual era a essência do fundamentalismo? Está tudo de acordo ou não com a nossa fé? O que acontece, irmãos, quando eles falam lá desses extremistas que soltam bombas, eles colocam tudo no mesmo saco. O que nós vimos dos verdadeiros fundamentalistas, da essência. Eles colocam tudo no mesmo escopo. Tanto os que defendem a Bíblia como regra de fé, quanto os que soltam bomba e se matam. Está tudo no mesmo saco para eles. Fundamentalista, né? E aí, os irmãos querem continuar? Sim ou não? Votação, quantos querem? É a maioria, então vamos continuar. Os irmãos não têm pena do... Vamos lá. Quantos já ouviram falar? Companhia de Jesus. Os jesuítas. Vai a fundo aí para nós. Irmãos, isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. Olha só. Vamos a uma fonte segura. Por que não o espírito de profecia? Para falar dos jesuítas. Olha o que a serva do Senhor falou. Passadas as primeiras vitórias da reforma, Roma convocou novas forças esperando finalizar sua destruição. Nesse tempo, fora criada a ordem dos jesuítas, o mais cruel, sem escrúpulos e poderoso de todos os defensores do papado. Era seu estudado objetivo conseguir riqueza e poder para se dedicarem à destruição do protestantismo e restabelecer a supremacia papal. Então, quem são os jesuítas? São aqueles que combatem com rigor, quase que militar, movimentos de reforma e mantém ou restabelece a supremacia papal. Esses são os jesuítas. Vamos confirmar isso. Olha o que o general Lafayette falou. Os jesuítas são uma organização militar, não uma ordem religiosa. Seu superior é o general de um exército, não simples padre. Olha o que o general Lafayette falou. Em minha opinião, se a liberdade dos Estados Unidos da América for destruída, isto se dará pela sutileza dos padres jesuítas, católicos romanos, vistos serem os mais astutos e perigosos inimigos da liberdade civil e religiosa. Então está claro quem é os jesuítas? São pessoas treinadas com rigor militar para combater movimentos de reforma e restabelecer a supremacia papal. Lembrando que eles se infiltram em todas as igrejas, né?
estão infiltrados. Inclusive, irmãos, eu já vi comentários que igrejas adventistas, e talvez, eu não sei, até na nossa. Ele finge de ter aceitado o cristianismo, se batiza, faz tudo. E eu não duvido disso, e eu não me interesso disso aí. Eu só queria saber quem são eles. Só isso. Olha só. Olha isso aqui. Cardeal argentino Jorge Mário é o novo Papa Francisco. Olha só. Ele é o primeiro Papa latino-americano e o primeiro jesuíta da história. Decisão foi anunciada nesta. Isso já foi agora, eu não lembro, acho que foi 2016, né, Marcos? Irmãos, o primeiro Papa jesuíta da história. Tem uma expressão que diz assim, ó. Quando você tiver um grande problema para resolver, chame um jesuíta. O Bento XVI, ele não tinha o perfil para avançar o decreto dominical. Ele não tinha esse perfil. Mas os jesuítas, eles são treinados para isso. E aí nós temos na história um homem, o primeiro jesuíta a assumir. O treinamento deles é o Vaticano. Também. Irmãos, e por quê? Às vezes a gente fica pensando, como que um Papa, em tão pouco tempo, conseguiu fazer coisas que os outros nenhum conseguiu? Porque ele é um jesuíta treinado. Todo que se dispuser a servir a Deus, segundo os ditames de sua... Olha o que o Papa disse. Não, isso aqui não, mais na frente que a gente vai ver. Isso aqui é o que o irmão White fala. No outro slide a gente vai ver o que o Papa falou sobre isso aqui. Todos que se dispuser a servir a Deus, segundo os ditames de sua consciência, necessitará de coragem, firmeza e do conhecimento de Deus e sua palavra. Pois os que forem fiéis a Deus serão perseguidos. Não vamos ter medo. Aí o que o Papa disse em relação a isso, sobre a liberdade religiosa, expressão de consciência, olha o que ele disse. Religião não deve ser confinada à consciência pessoal. Segundo Francisco, a igreja oferece a todos a beleza do evangelho e sua mensagem de salvação, e para levar adiante a missão espiritual, ela depende de condições de paz e calma que só as autoridades públicas podem promover. Olha só. Sob vários disfarces, os jesuítas abriram caminho aos cargos do governo, subindo até conselheiros dos reis e moldando a política das nações. Olha o tanto que esses homens são perigosos. Esse aqui é o novo conselheiro dos Estados Unidos, jesuíta treinado. Faz parte do conselho do Trump. O conselho do presidente. Jesuíta treinado. É o Thomas Witt. Irmãos, Comissão de Verdade Religiosa. nós vamos entrar nesse assunto aqui que é muito importante para finalizar. Obrigado, Pai, por estarmos aqui em Rancho das Mães, em meio à natureza, entendendo mais da Tua boa vontade para nós. Amém. Pai, neste momento nós entramos no Santíssimo. E pelos méritos de Cristo, nós queremos Te pedir que possamos ouvir a Tua voz com temor e tremor. Amém. Pai, não nos deixe sair daqui sem assumirmos um compromisso contigo. Nós Te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos prestar atenção nisso aqui, que isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. Quantos conhecem essa história? Daniel e seus amigos. Irmãos, me digam uma coisa. Daniel e seus amigos, eles foram levados a adorar a estátua de uma vez? Eles foram levados de uma vez para adorar a imagem? Não. Eles criaram todas umas estratégias para treinar aqueles jovens de diversas formas, para que quando
fossem levados, estivessem prontos a adorarem a imagem. E a irmã White fala, por que é muito importante a gente conhecer, a gente corre um grande perigo em não conhecer a nossa história. Por que é importante? Porque a irmã White diz que tem um paralelo. O mesmo que Satanás fez em Babilônia, as mesmas formas ele vai usar antes do decreto. A irmã White deixa claro isso. A história se repetirá. A falsa religião será exaltada. O primeiro dia da semana será exaltado como foi a imagem na antiga Babilônia. O decreto impondo a adoração neste dia será para todo mundo. Olha aí como eu falei. Os jovens não foram levados diretamente a adorar a estátua. O rei não compeliu os jovens hebreus a renunciarem à sua fé em favor da idolatria, mas esperava lançar isso gradualmente, levando-os diariamente à íntima associação com costumes idólatras, ou seja, mundanos. Percebam que era o quê? Diariamente. Esperava induzi-los a renunciar à religião de sua nação e unir-se a cultos dos babilônios. Como eu disse, eles usaram algumas formas para treinar aqueles jovens para quando a imagem fosse erguida, eles adorassem. E a irmã White fala que as mesmas formas que Satanás usou em Babilônia, ele irá usar antes do decreto. Então vamos ver qual foi a primeira coisa que Satanás fez. Qual a primeira forma que ele fez em Babilônia e que ele fará agora, hoje, já está fazendo, antes do decreto. Olha em Daniel que fala. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes. Então, o primeiro ponto que Satanás vai trabalhar, ele vai tentar mudar o nome. Vamos ver como? Esses jovens, quando se falava o nome deles, o nome de Deus era o quê? Honrado. O nome original, honrado. O nome de Deus era conhecido. E agora o rei disse, vamos dar um jeito de trocar o nome desses jovens, porque quando fala o nome deles, o nome de Deus é exaltado. Daniel é Deus juiz. Mas a questão não é nem o nome em si, mas o caráter do nome que estava implantado em Daniel. E isso que divulgava o poder de Deus. E Satanás, o primeiro ponto, irá tentar trocar o nosso nome. Como? Somos adventistas do sétimo dia, movimento de reforma. É o nome que o Senhor nos deu. Desse nome nunca nos devemos envergonhar. Foi-me mostrado que esse nome significa muito. E ao adotá-lo seguimos o esclarecimento que nos foi dado pelo céu. Foi-me mostrado um grupo sob o nome de Adventistas do sétimo dia, que estava aconselhando que a bandeira ou o sinal que nos torna um povo distintivo não devia ser tão chocantemente defendida. Ela viu. Satanás já está fazendo isso. Irmãos, o nosso nome é Adventista do sétimo dia, o movimento de reforma. Nós temos o nome Adventista do sétimo dia. O nosso nome em si é uma pregação. Quando alguém ouve Adventista do sétimo dia, estamos dizendo em outras palavras que Cristo está voltando, que nós cremos no advento e de que o selo de Deus é o sábado. O nosso nome em si é uma pregação. Então, quando te perguntarem qual é a sua igreja, não diga que você é só reformista. Diga que você é Adventista do sétimo dia, movimento de reforma. Porque senão você não fala, você está deixando de pregar. Olha só, esta bandeira distintiva deve ser levada pelo mundo até o fim dos tempos de graça. Vi alguns estendendo as mãos para remover a bandeira, olha aí, e obscurecer-lhe a significação. Satanás já está fazendo isso, querendo tocar no nosso nome. O nome Adventista do sétimo dia exibe o verdadeiro caráter de nossa fé.
E foi dado por quem? E esse nome foi dado por quem? Eu não coloquei esse texto aqui. Como eu falei, eu fiz isso rápido, mas tem um texto que a irmã White fala. Que esse nome, Adventista do Sétimo Dia, foi Deus quem deu. E Satanás vai tentar trocar o nosso nome. O que foi que aconteceu com Jacó? Depois que ele lutou com o anjo. Seu nome não será mais Jacó, mas Israel. O nome foi trocado. O que significava Jacó? Enganador. E depois se tornou príncipe Israel. Porque mexa no nome, Caráter. mexe no caráter. E como que Satanás está trocando hoje, tentando trocar o nosso nome? Como que ele está fazendo isso? Aqui fala, irmãos, tem um texto que fala aqui que exibe o caráter de nossa fé. Satanás, através das nossas maneiras, das nossas formas, mensagens que são distintas nossas, do nosso povo, que Deus nos deu, estão sendo deixadas de lado. E esse caráter está sendo perdido. Vamos resgatar esse velho nome. É o nome que o Senhor nos deu. Mexa no nome, mexe no caráter. Não deixe que Satanás mexa no seu nome. Bem, mexeu no nome dos meninos, deu certo? Não. Segundo ponto, que Satanás usou, que ele vai usar antes do decreto. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei. Qual o segundo ponto que ele vai usar antes do decreto? Ele vai mexer aonde? Na nossa alimentação. E ele já está fazendo isso? Sim ou não? Já botou tudo transgênico. Vai mais além disso. Olha só. Tivesse Daniel desejado e teria encontrado em torno de si desculpas aceitáveis para afastar-se dos estritos hábitos de temperança. Mas Daniel não hesitou. Ele se determinou a permanecer firme em sua integridade, fossem quais fossem os resultados. Por essa causa, Daniel estava disposto a morrer. E eu pergunto, qual é a nossa desculpa para fazer a reforma de saúde? Eu vou mostrar um texto aqui muito sério. Espero que os irmãos reflitam nesse texto. Deus não pode deixar que seu Espírito Santo repouse sobre os que, embora sabendo o que devem comer para ter saúde, persistem numa conduta que enfraquecerá o corpo e a mente. Irmãos, vocês leram isso? Vocês entenderam isso aqui? Em outras palavras, a serva do Senhor disse assim: aquele que sabe o que deve comer e não come, Deus não permitirá o Espírito Santo na sua vida. É isso ou não é isso que o texto está falando? É eu que estou dizendo isso? Irmãos, o que é de nós sem o Espírito Santo? E os irmãos entendem por que nos meus apelos durante essas conferências eu tenho falado: estude a Bíblia, tire tempo em oração e faça o quê? As reformas. E eu estive pensando, eu disse, nossa, mas por que Satanás age nesse ponto da alimentação? E eu comecei a comparar com os outros pontos. Porque o nome, nem de todos ele vai conseguir. A alimentação é sempre o primeiro ponto que ele acha mais fácil. Porque a alimentação todos nós necessitamos e comemos todo dia. Irmãos, vamos à história bíblica. Vamos para o Éden. Aonde foi que Satanás começou para derrubar Adão? Apetite.
Vamos lá para o deserto com Jesus. Transforma essas pedras em pães. E Daniel, em Babilônia, qual foi o primeiro? Alimentação. Então, irmãos, vamos parar de brincar com esse assunto. E eu não estou falando, como eu falei hoje de manhã, não vamos fazer reforma sem reavivamento. Eu não estou falando de pessoas que querem fazer, que fazem a reforma de saúde para estar apontando que é mais santo e apontando o erro dos que não fazem. Eu estou falando de pessoas que querem fazer porque Deus pediu. E por amor eu faço. Porque Ele me pediu, eu vou obedecer. Porque Ele sabe o que é melhor para mim. Que a mente precisa estar apta para entender o que Deus quer dizer. E eu fico impressionado, irmãos. Porque a mensagem que nos torna um povo distinto, hoje é a mensagem mais difícil de ser pregada na nossa igreja que recebeu essa luz. Eu me impressiono porque aqueles que querem, os que não querem fazer a reforma de saúde, ainda zombam daqueles que querem fazer. Como eu falei, não estou falando daqueles que fazem para estar apontando o dedo e dizendo que é mais santo do que o outro. Irmãos, não vamos levar isso a sério. Porque o que eu vejo é o seguinte, irmãos. Deus nos deu uma luz progressiva da reforma de saúde e a nossa reforma de saúde se resumiu a cortar a carne. A irmã White disse assim, queijo nunca deveria ser introduzido no estômago. Por que nunca? Não comer, é zero. Zero? E em malefício, irmãos, o queijo é pior do que a carne. Irmão, ele só não é estimulante. Sério, a gestante não comer queijo. Ou seja, irmãos, vamos fazer por amor. Deus está nos pedindo. Olha aqui, a gente acabou de ver, vai se repetir, Satanás, isso é velho, desde o Éden. Será que a gente, com tanta luz, a gente vai cair nisso? Deus nos pede por amor, vamos fazer. Satanás vai usar sempre as mesmas coisas. E eu fico impressionado porque isso funciona. Eu falo isso por experiência própria. A nossa mente não consegue assimilar as impressões do Espírito Santo quando nós desobedecemos às leis de saúde. É por isso que hoje vem as heresias e a gente não consegue discernir o certo e o errado. Então é por isso também que quando o homem de Deus tenta falar, quer pedir. Ok. Tentou na alimentação, deu certo? Não. Qual foi o último ponto que ele usou agora? Adoração. A música. Olha lá em Daniel. Quando ouvires o som de toda espécie de música, prostrar-vos-ei e adorareis a estátua de ouro. Eu não quero me demorar na música. Eu não quero me demorar. A Bahia, eu acompanhei que já teve conferências de música, né, Marcos? Mas eu quero dizer algo, isso é muito sério. Vamos ter cuidado com a música que a gente está ouvindo. Eu falo assim, eu estou pedindo a Deus. Irmãos, eu poderia estar aqui defendendo, eu sou músico. Tem músicos aqui, a gente poderia estar defendendo aqui o nosso peixe. Mas eu pedi a Deus que me desse força. Porque para quem é músico, que viveu tanto tempo numa igreja protestante ouvindo tanto tipo de música, eu estou num processo de libertação, mas graças a Deus, eu já consegui eliminar quase 100%. Porque o negócio é mais sério do que a gente pensa. Tem músicas aí que as coisas de Satanás são muito parecidas. E eu vou mostrar aqui agora. Então não vamos arrodear, vamos direto ao ponto, à prática. O irmão White disse, ó, será tentada a linguagem da atração, como o rei de Babilônia tentou usando o poder da música. Olha aí. Agora vamos direto ao ponto, vamos? Na prática, vamos ver. Eu estava analisando, irmãos. Olha como Satanás... E olha que isso aqui é uma música. Vamos analisar essa música. Essa música é de 2016. Mas eu analisei uma letra, eu não coloquei ela aqui. Porque
Se a gente não entender a de 2006, se a gente não entender essa aqui, a gente não vai entender nem em 2006. Que parecia uma coisa linda, mas as coisas de Satanás são muito escondidas. CD Jovem 2016. Olha a letra. O ritmo eu não vou nem falar. Não é que os meus dias sejam sempre sol, pois nuvens aparecem sem me avisar, e quando está escuro, eu também tenho medo. Não é que minhas flores nunca murcharão, pois quantas vezes peço e recebo, não às vezes eu espero, às vezes eu me canso. Olha aqui a ênfase, irmãos. O que quer dizer essa música? ênfase absoluta na subjetividade, algo subjetivo, nas emoções e frustrações do adorador. Hoje a gente precisa de crise para ter fé, e quando a gente ouve aquela música, Deus vai te dar a vitória, e a gente agora eu vou, aí quando vem a tempestade, precisa de sentimento intimista para ter fé. Agora vamos comparar com essa, a continuação da música. Em Cristo eu tenho paz, eu venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor tenho paz. Não posso entender, olha só, não posso entender. Irmãos, nós temos verdades absolutas e agora nós somos levados a algo, não precisamos raciocinar, a gente não precisa entender. Aquele salto, eu não estou vendo, mas eu vou saltar. Irmão, a gente diz que a fé é uma ação mental. Agora a análise da música. A paz com Deus é conseguida após um momento de crise, incerteza, angústia espiritual. É um apelo o quê? Ao irracional. Eu não posso entender. Não posso entender. E Satanás vai trabalhando na nossa mente e a gente nem percebe. Agora vamos comparar o inário. Irmãos, às vezes, eu tenho feito o seguinte, às vezes quando eu estou angustiado eu pego um hino do inário e eu canto como se fosse uma oração. E o que eu vejo é o seguinte, são mensagens retilíneas. Não é aquele pêndulo do relógio. Uma hora eu estou em cima, outra hora eu estou embaixo. Irmão, quando Jesus nos transforma, a gente muda, a gente vai crescendo. A gente não fica nesse alto e baixo. E as músicas de Satanás fazem isso, essas que estão parecidas com a verdade. Vamos analisar um hino com mais de 200 anos, 300, não sei. Eu avisto uma terra feliz, onde irei para sempre morar, há mansões nesse lindo país, que Jesus foi ao céu preparar. Olha o sentido, o que quer dizer? Na prática, certeza de um futuro definido. Não é algo irracional. É uma certeza. Certeza de um futuro definido segundo as promessas bíblicas. ênfase nas realidades eternas, exteriores ao crente. Fala o que? Da nova terra. E o principal, a linguagem é o que? Bíblica. Ela remete a João 14. Marcos, qual foi a informação que me deu? Disse que tem músicas que eram baseadas em versículos. Que me passou do tempo de Martinho Lutero. Músicas que todas as músicas foram feitas baseadas na Bíblia, em versículos bíblicos. Castelo Forte. Olha que música forte. A nossa força nada faz. Estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz. E somos protegidos. Sabeis que é Jesus o que venceu na cruz? Senhor dos altos céus. E sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Olha a ênfase. ênfase nas realidades eternas exteriores. Vitória de Cristo no grande conflito. Isso é música. Essa é a música que Deus quer nos trazer para nos edificar. Apresentação do Evangelho, certeza da atuação de Deus contra o poder dos demônios. Irmãos, quando você vê alguém endemoniado aí, eu vi um rapaz contando que em São Paulo teve uma moça que entrou um demônio na igreja
E foram cantar Gabriela Rocha. Você nunca mais falou comigo. Bom, a pessoa está endemoniada. Aí começaram a cantar Castelo Forte. O demônio, ó, fugiu. Talvez nem por causa das pessoas que estavam lá cantando, mas porque a música, em seu poder, Incomodou. isso é muito sério. Essas músicas contemporâneas não expulsam demônio. Incrível. Atrai. Irmãos, e o que eu quero dizer, irmãos, é o seguinte. Agora, quero ouvir no dia a dia essas músicas, mas quando acontece uma coisa dessa, usa Castelo Forte. Exato. Então, irmãos, Deus está nos dando os últimos avisos. O que os irmãos acham? As profecias estão se cumprindo ou não? E nós, o que estamos fazendo? Irmãos, Deus está dando os últimos avisos. E Ele vai parar de dar esses avisos. Nós estamos numa guerra intensa. E se nós perdermos nessa guerra, se nós cairmos, nunca mais nos levantaremos. É vida eterna ou morte eterna. E eu pergunto, irmãos, como estamos nos preparando? Nós estamos no meio de uma guerra. Como os nossos cultos, como os nossos congressos, os nossos programas estão nos preparando para a crise final? Como os nossos jovens, as nossas crianças, estamos sendo preparados para defender essa verdade? Seja na faculdade, seja no trabalho, em qualquer lugar, estamos preparados? Estamos sendo preparados para isso? A nossa função aqui na terra é preparar um povo para estar de pé no dia do Senhor. A nossa função não é entreter pessoas, não é divertir pessoas. É preparar um povo, cidadãos, para as mansões celestiais. E eu me preocupo porque na igreja a gente não pode falar nada, porque muitos se zangam. E quando essas pessoas que se zangam ouvirem um pedido dessa igreja, do que está na Bíblia, se a pessoa não aceita o que é pedido da igreja que está na Bíblia, do Espírito de Profecia, e quando ela for convidada a morrer por essa igreja, vai morrer? Satanás está movimentando seus exércitos. Estamos nós individualmente preparados para o terrível conflito que está mesmo à nossa frente? Estamos preparados? Como estamos nos preparando? O tempo que tantos estão deixando passar, desperdiçando, deveria ser dedicado ao encargo que Deus nos deu, de preparar-nos para a crise que se aproxima. Hoje é o tempo em que precisamos permanecer em oração, pois o grande dia do Senhor está próximo. Deus tem sobre a terra um povo com fé e santa esperança. Estar acompanhando o rolo da profecia, e cumpre-se rapidamente e buscando purificar a alma na obediência à verdade, a fim de que não sejam encontrados sem as vestes nupciais quando Cristo aparecer. Aqueles que não estão atentos para as profecias, estudando, vendo tudo o que está acontecendo, tendo a luz diante de si, irão se perder. Porque muitos vão se salvar sem conhecer a profecia, porque foram fiéis à luz que tiveram. Mas nós temos luz, e muita luz. Por que Jesus não veio ainda? Por que Jesus não voltou ainda? Porque o Evangelho não foi pregado? Não. Não foi porque o Evangelho não foi pregado.
Lembra que nós vimos hoje, quando Cristo disse, quando este evangelho for pregado, então virá o fim. Então Jesus veio porque o evangelho não foi pregado? Não. Jesus disse, este evangelho. Sabe por que Jesus não veio ainda? É a incredulidade, o mundanismo, a falta de consagração e a contenda do que eu falei, irmãos. A observação que eu fiz antes do início da palestra. Vamos eliminar isso do nosso meio. A Bíblia fala que na boca dos 144 mil não se achará engano. E a contenda entre o professo povo do Senhor que nos tem conservado neste mundo de pecado e dor por tantos anos. Se nós tivéssemos permitido o Espírito Santo trabalhar. Então quem traz a contenda ali é a incredulidade, o mundanismo e a falta de consagração traz a contenda. Sim. Se nós permitíssemos, irmãos, que o Espírito Santo trabalhasse isso em nós, já teríamos recebido chuva serôdia, já teríamos pregado este evangelho que Jesus falou, já teríamos ido embora daqui. Quando o caráter de Cristo, é porque faltou dele, se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-los como seus. O que está faltando para Jesus voltar? O caráter. O desejado fala que a honra de Deus está envolvida no aperfeiçoamento do caráter do seu povo. Deus está sendo julgado injustamente. Satanás deixou um grande ponto de interrogação diante de todo o universo. Começou no céu. Ele disse, a tua lei tem falhas. Jesus veio e provou que a lei poderia ser obedecida. Mas depois disso ele disse, olha, os teus filhos não conseguem obedecer essa lei 100%. E agora todo o universo, os mundos não caídos, estão com esse ponto de interrogação. Será? E quem é que pode provar isso? É Deus? Deus está com os braços cruzados, porque a parte dele já fez. Ele entregou o que havia de melhor no céu, para obtermos a vitória, para conseguirmos isso. Não é nós que estamos esperando Cristo. É Cristo que está esperando nós. Parábolas de Jesus 69. Cristo aguarda frementemente a manifestação de si mesmo em seu povo. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-los como seu. Então o que falta para Jesus voltar não é o evangelho ser pregado. A nossa missão é especial. Nós estamos nessa terra como últimas evidências de Deus. Seremos as últimas evidências de que num mundo de 6.000 anos de pecados, essa, irmãos, é a glória do evangelho. Isso é que se cumpre Tessalonicense, Cristo vivendo em vós, Cristo a esperança da glória. Em 6.000 anos de pecado, Deus mostrar diante de todo o universo 144 mil pessoas refletindo o seu caráter perfeitamente. Num mundo de 6.000 anos de pecado. Irmãos, essa é a glória do evangelho. Isso é Cristo a esperança da glória. A glória, o caráter de Deus reproduzido no seu povo. A nossa missão é especial. E às vezes eu fico olhando e a gente não entendeu ainda a nossa missão. Então, o que falta para Cristo voltar? O que vimos hoje sobre a chuva serôdia? Existem condições para receber a chuva serôdia. Então o que falta é o quê? Refletimos o caráter de Cristo, recebemos a chuva serôdia
E aí sim, vamos pregar este evangelho, aquele evangelho que Cristo falou. E aí ele virá. E esse sofrimento vai acabar. E eu vou repetir o que eu disse. Será que isso quer dizer que Deus está esperando por mim? Não. Irmãos, alguns dias atrás, eu passei dias que eu nem durmo, preocupado com os jovens. Eu olho para o meu lado, eu não vejo evidências alguma. Eu disse, Senhor, cadê esse povo? Mas aí a gente começa, aí Deus vem. E o que eu pude ver há poucos dias, que Deus está no controle de tudo. A promessa de Deus, ela não vai, as profecias elas não falham. Deus está tomando as rédeas, então, se nós estivermos achando que Deus vai nos esperar, não. Ele já está formando esse povo. Esse povo já está sendo preparado para refletir o seu caráter. E eu disse, Deus deseja, irmãos, cada um de nós, desde crianças, jovens e adultos, a fazer parte desse exército. Precisamos com urgência estudar mais a Bíblia, estudar mais o espírito de profecia, orar mais, abandonar aquilo que nos afasta de Deus, dedicar-nos ao trabalho na igreja e dedicar-nos à pregação do Evangelho. Assim estaremos, pela graça de Deus, plenamente preparados para os acontecimentos que nos esperam. O Senhor tem feito toda a provisão necessária para o nosso triunfo eterno. Queira Deus dar a cada um de nós a vontade de fazer uso dela, a fim de que participemos da recompensa que aguarda os vitoriosos no reino da glória. Maranata. O Senhor logo vem. Ora vem, Senhor Jesus. Amém. E eu faço um apelo. Diante de tudo o que vimos, do que está acontecendo, iremos nos entregar? O capítulo 8 de Romanos, para mim, é o capítulo mais fantástico da Bíblia. O apóstolo Paulo, ele descreve o amor de Deus de uma forma incrível, profunda. E ele pergunta, quem nos separará do amor de Deus? Irmãos, por que Deus vai destruir tantas pessoas? Será que Deus vai destruir as pessoas? Deus não vai destruir ninguém. Ele vai sancionar aquilo que cada um escolheu. Por que o povo diluviano morreram, foram destruídos por Deus? Porque estavam agarrados ao pecado. E Deus precisa destruir o pecado. Isso é uma atitude de amor dele. Ele precisa fazer isso por amor, para o bem do universo. E eu imagino Deus com um pesar muito grande, dizendo, filho, larga o pecado. Eu imagino Deus com um pesar, irmãos, porque um filho dele se foi junto com o pecado. E nós temos hoje a oportunidade. Nós não vamos nos lisonjear-nos como Nicodemos, de que por sermos conhecedores da lei, não precisamos nos arrepender como um pecador comum que está lá fora. O primeiro passo que nós devemos dar em relação ao verdadeiro reavivamento é nos humilharmos diante de Deus. Entendermos a nossa condição de mornos. Mas, se nós fizermos isso, Deus nos ouvirá. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, o que é que diz o restante? Eu os ouvirei e sararei a sua terra. E voltando ao capítulo 8 de Romanos, Paulo diz assim, nada nos separará de Cristo, do amor que está escondido em Cristo Jesus.
Existe uma coisa que pode nos separar de Deus no final dessa história. A nossa escolha. Qual será a sua decisão hoje? Que possamos dar o passo de fé ao lado de Cristo, para vermos Ele voltar, junto com milhares de anjos. E os anjos estão aqui agora, escutando. E eles precisam ouvir algo de vocês, porque muitos anjos virão. E alguns irmãos voltarão sozinhos. E você vai achar justo o seu anjo que hoje está com você? Quantas vezes te livrou? Coisas que você nem imagina, te dando oportunidade. Você vai achar justo o teu anjo ir sozinho? Que Deus nos ajude com essa experiência. E que nós possamos lembrar da visão da irmã White do caminho estreito. Deixar as bagagens, as carroças e nos entregarmos a Deus totalmente. Os 144 mil só terão a roupa do corpo. Que Deus nos abençoe para isso.